Rita Mundim, a subcomissão dedicada à análise da PEC, proposta de emenda à Constituição, que propõe colocar fim à escala 6x1, se reúne hoje para deliberar sobre o parecer apresentado pelo deputado federal Luiz Gastão, que é do PSD do Ceará. O relator propôs uma redução da jornada e não do dia de trabalho. Ele alega tentar compatibilizar demandas dos trabalhadores e dos empregados ao propor uma jornada semanal máxima de 40 horas. Após a divulgação do parecer, membros do executivo, do governo, como os ministros Gleisi Hoffmann e Guilherme Boulos, vieram a público para reafirmar serem favoráveis ao fim desse tipo de escala de trabalho. Olha, Eustáquio, eu vou dar aqui a minha opinião. Nós vivemos num país pobre, num país que precisa muito, muito de trabalho. Só que é um país que tenta sempre, Quem não quer? Se você perguntar para qualquer pessoa, você quer trabalhar menos e ganhar mais. Isso qualquer um quer trabalhar menos e ganhar mais. E aqui a gente precisa de trabalhar muito mais e ganhar bem. Mas é preciso construir um país que está com um gap aí enorme. Então, esse negócio de ficar votando esse excesso de direitos, por lei, eu acho que as relações trabalhistas elas tinham que ser muito mais leves. Os contratos de trabalho, o mundo hoje ele foi urbanizado. Então, você tinha lá na época da escravidão, na época do que fosse, você tinha relações terríveis. Então, era outra coisa. Hoje, não. Hoje, o ativo mais importante do planeta é o conhecimento. Então, nós temos que deixar as pessoas terem conhecimento e fazerem o contrato que elas quiserem em termos de trabalho, sem esse policiamento, porque não é assim, não. Então, hoje, a mão de obra ela tem que ser qualificada. Quando você tem essa série de leis, essa série de amarras, é em função da falta de conhecimento e da falta de preparo da mão de obra. Então, o Brasil tem que investir em educação para deixar as relações de trabalho cada vez mais livres. São relações onde há o interesse do empregador e há o interesse do empregado. O empregado quer vender a sua força de trabalho, quanto mais qualificada, maior o preço, e ele tem que fazer isso pelo tempo que ele quiser, quantos dias ele quiser. Então, eu acho assim, num país como o nosso, que precisa muito, mas muito mesmo, de trabalho, precisa muito de ser construído, esse tipo de conversa, sabe, é muito esquisito mesmo. A gente tem que ter um mínimo de discernimento, de que o mundo evoluiu. E nós não estamos mais na era da escravidão, mas o Brasil está na escravidão do conhecimento, por falta de investimento público em educação. Edilene, seria uma boa proposta, em vez de reduzir os dias de trabalho, reduzir a jornada diária? Pois é, Eustáquio, eu queria fazer uma análise um pouco mais política, porque eu acho que isso merece. Esse investimento do Partido dos Trabalhadores na escala 6x1 é um investimento em um partido aliado da esquerda, que é o PSOL. Vamos lembrar que essa proposta foi apresentada por Érica Hilton. Érica Hilton tem sua principal matéria valorizada hoje pelo Palácio do Planalto, que é a escala 6x1, que é uma forma de Partido dos Trabalhadores também resgatar uma pauta que é inicial da própria criação do PT. E recentemente, Guilherme Boulos, do mesmo partido, o PSOL, ganhou um ministério. Então, o Partido dos Trabalhadores tem fortalecido sua base aliada e a escala 6x1 é parte dessa estratégia, a nomeação de Boulos também. Agora, eu queria interagir um pouco com o Eduardo Costa e também com o William Travassos. O Eduardo falou que perguntas sobre eleições não devem ser feitas a presidentes da República. Ao longo dos últimos anos, entrevistei várias vezes Lula e também Bolsonaro e perguntei sobre todos os assuntos que estavam em questão, inclusive vários citados pelo Eduardo, e perguntei sobre eleições, tanto para Lula quanto para Bolsonaro. Eu acho que essa pergunta, ela vale, tanto é que de todos os assuntos sobre os quais eu fiz pergunta é sobre esse que nós estamos falando aqui no Conversa de Redação. Travassos em relação ao general Heleno. Eu acho que essa manifestação da defesa dele, em princípio dizendo que ele tinha Alzheimer desde 2018, é uma estratégia que está relacionada à inimputabilidade, ou seja, a não aplicação da pena. Nós temos histórico de vários crimes que são cometidos em diversas esferas, não apenas na esfera criminal, na esfera civil, que logo depois a pessoa vem dizendo, principalmente na esfera
era criminal, apresentando um laudo psiquiátrico para se livrar da pena. Dizer que o general Heleno, durante todo o tempo em que foi ministro, não estava em suas faculdades mentais consideradas padrões ou apadronizado, ou enfim, que não estaria em plena faculdade mental, é também uma forma que, se colasse, poderia livrá-lo da pena, porque o Código Penal diz isso, que a pessoa, quando não está em plena faculdade mental, pode se livrar da pena porque não estava consciente. Então, eu acho que essa pode ter sido uma estratégia da defesa, que depois foi vista como um furo no pé. Como assim tem um ministro que não está bem mentalmente? E aí, depois, reverteu e voltou atrás. Eu acho que vale a pena fazer essa consideração sob a luz da lei e sobre as estratégias que são utilizadas também por outras pessoas que cometem crimes. Eduardo e William Travassos, querem a réplica? Não, em relação ao laudo, Edilene, é muito simples. A doença, ela leva um tempo para você fechar um diagnóstico. E eu não concordo que realmente ele fechou esse diagnóstico em 2025. E quem sou eu para contestar um laudo médico? Se ele tem um laudo, aí que cabe à justiça comprovar, fazer uma nova perícia. Agora, colocar em dúvida, né, a saúde de uma pessoa, um laudo médico apresentado por um general, eu preciso aguardar um pouco e achar que isso é uma teoria para livrar ele. Pode até usar isso, mas eu não posso contestar um laudo. Eu já vou dar a réplica à minha querida Edilene, passando para o assunto 2. Edilene, eu ressaltei que cada repórter tem o direito de perguntar. Eu sempre achei muito chato essa pergunta. Eu acho. Se você for na Praça 7 agora e perguntar assim para 100 pessoas, você quer saber se o Lula é candidato ano que vem? 99. Eu acho que vão querer. 99 vão dizer que não. Estou preocupado com outra coisa. Sei não. Estou preocupado com isso no seu ambiente, Brasília. Vai fora isso. Não, eu acho que na rua as pessoas estão preocupadas e que esse é um assunto entre as pessoas. Visões diferentes. Tanto é que nós estamos num Brasil polarizado, que as pessoas discutem política o tempo inteiro, brigam em família, não conversam no WhatsApp, não vão na festa de Natal. Política é um assunto. A gente tem que pagar conta, Edilene, pelo amor de Deus. Eu acho que eu concordo totalmente com isso, gente. Eu concordo totalmente que as pessoas têm que pagar conta e que os assuntos do momento têm que ser questionados. Agora, não significa que você tenha que deixar o assunto política de lado, até porque o assunto de política está em todo canto. Do debate, quando respeitoso, é assim: você pensa desse jeito, eu penso desse jeito. Agora, deixa eu dar um exemplo de como é que eu penso diferente. Jornada 6x1. Gente, o assunto do momento em relação ao trabalho no Brasil não é esse. O assunto, Eustáquio, é porque as empresas estão chamando a turma para trabalhar no supermercado, na drogaria, no posto, e não tem. Por que a turma não quer ir? Então, discutir a CLT, vamos mudar o nosso jeito de relações de trabalho. E, paralelamente, pensar na Previdência, Eustáquio, porque daqui a 20 anos não vai ter dinheiro para ninguém na Previdência. Então, isso é muito mais urgente do que essa conversa 6x1. É isso que eu penso. Eu acho que discutir a saúde mental dos brasileiros hoje é muito mais urgente que qualquer outra coisa. Sim, mas não adianta discutir só a saúde mental, você tem que discutir a saúde financeira, né, do comércio, do empresário, que a gente está falando de um aumento de 20% a 30% para manter esse negócio. Porque não adianta também, vamos diminuir, aumenta a carga tributária do sujeito, ele quebra e quem paga a conta? Aí, eu vou te falar, são as propostas tão populistas, jogam para a plateia para agradar e todo mundo pensando no ano de 2026. No fundo é isso, amigo. William Travassos, Eduardo Costa, Edilene Lopes e Rita Mundim participaram da conversa de redação. Sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar 9 horas em ponto em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quarta-feira. Apresentação, Kátia Pereira e Eustáquio Ramos. Vem aí o Acirantão. Ótimo dia a todos.